Ovelhinha de Jesus, boa noite e a paz do Senhor. Como que você está? Como passou o seu dia? Passou bem? Passou na presença do Senhor? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que neste devocional de agora o nosso Deus possa falar com você. Que Ele possa falar aquilo que você esteja precisando ouvir, sabe? Que Ele venha te contemplar aí, te visitar, te sondar. Que Ele possa abrir as portas que você esteja precisando, que Ele possa mover céus e terra em nosso favor, porque nós dependemos tanto dEle, né? Ai de nós, se não fosse o Senhor para conosco. Ai de nós, tem misericórdia em nossas vidas, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. E glória a Deus, Ele nos concede mais uma oportunidade, irmãos, de meditar na preciosa palavra. É uma grande oportunidade. Não perca, irmãos, este privilégio de estar aqui, de estar ouvindo a palavra do Senhor. Leia aí na sua casa, leia, entra, coloque este propósito em seu coração e vamos juntos buscar o Senhor. Eu sempre digo aqui, um ao outro ajudou e o seu irmão disse, esforça-te. Então esforça-te, eu sei que não é fácil, mas precisamos deste alimento aqui, tá bom? E hoje vamos para Lucas capítulo 6, fique aí e que Deus possa falar conosco. E o devocional de hoje aqui, Lucas capítulo 6, vai começar com os discípulos de Jesus pegando espigas em pleno sábado, meus irmãos. E então os fariseus que sempre estavam de olho já começaram a questionar aqui no versículo 2. Por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? Os fariseus, como sempre, extremamente religiosos, ritualistas, estavam dizendo que o que os discípulos estavam fazendo ali era ilícito, porque no sábado não se podia fazer nada pelo rigor da lei. Mas Jesus veio com uma nova aliança, Jesus veio com a graça, irmãos, porque se viu que pela lei rígida, ninguém ia ser salvo, porque era muito difícil. Então o nosso Senhor Jesus veio com a graça, e essa graça nos alcançou, e o próprio Jesus diz aqui no versículo 5, o Filho do Homem é Senhor até do sábado. E o capítulo 6 vai continuar, irmãos, dizendo que Jesus, ele entra em uma sinagoga e ali começa a ensinar. Nesta sinagoga tinha um homem com a mão mirrada. A sua mão, né, ele tinha uma deficiência em sua mão. E os fariseus, irmãos, ficaram observando para ver se Jesus ia curar em pleno sábado, né? Olha aqui, irmãos, e o versículo 7, e os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Irmãos, o formalismo é tremendo, o formalismo é horrível, é terrível. Por quê? Porque a pessoa, ela minimiza o milagre porque de um formalismo. É tão rigoroso que imagina, eu vou observar, ver se ele vai curar, porque não pode curar no sábado. Olha, o que é religiosidade, irmãos? Que possamos nos libertar disso, que o Senhor venha nos livrar disso, que possamos dar mais lugar ao agir do Espírito Santo de Deus, dar mais lugar ao poder de Deus em nossas vidas do que a tantos rituais. E Jesus, conhecendo seus pensamentos, aqui no versículo 8, disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e fica em pé no meio. Jesus chamou aquele homem que tinha a mão mirrada, irmãos, para o meio, e levantando-se ele ficou em pé. E no versículo 9 diz, Jesus lhe disse, uma coisa vos hei de perguntar, é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem, estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. Irmãos, e aqui no versículo 11 diz que os fariseus ficaram cheios de furor e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam com Jesus. Irmãos, eles ficaram furiosos, aqui diz, ficaram furiosos, com raiva, porque Jesus estava operando milagre no sábado, irmãos. Jesus estava abençoando uma vida, curando uma vida,
mas eles não queriam. Por quê? Porque era no sábado. Olha a regra, sobrepondo, sendo maior do que o milagre, maior do que o poder de Deus. Eles queriam que o poder de Deus esperasse, né, chegar na segunda, na terça. Irmãos, para com isso. Quando Deus quer agir, nada pode impedir, não, irmãos. Não vamos colocar regras, não vamos colocar rituais para o que Deus quer fazer, para o que Deus quer operar. Amém? E a partir, irmãos, do versículo 12, Jesus vai escolher os seus 12 discípulos. E eu achei aqui interessante que não é de qualquer jeito que Jesus vai escolher os 12 discípulos. Irmãos, preste atenção. Mesmo Jesus, sendo Deus, sendo rei, onisciente, onipotente, onipresente, majestoso, glorioso, grandioso, e Jesus, ele vai orar, irmãos. Ele ora. Olha como fala o versículo 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Misericórdia, irmãos. Jesus passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem deu também o nome de apóstolos. Meus irmãos, tá vendo, né? Se Jesus, o próprio Jesus, orou e orou a noite toda antes de escolher os discípulos, quantas vezes, ovelhinha de Jesus, reclamamos, murmuramos, questionamos de consequências de nossas decisões. Muitas vezes tomamos decisões precipitadas, não é? Não oramos, não consultamos ao Senhor, não pedimos orientação ao Senhor. E aí existem as consequências, né? Uma decisão errada, consequências terríveis. Por que não oramos? Que possamos, neste devocional aqui, irmãos, lembrar que o próprio Jesus orou antes de escolher os discípulos. E nós também temos que orar. Irmãos, e não foi uma oração Nutella de 15 segundos, um minutinho, Senhor, meu Deus, abençoa. Não. Irmãos, aqui diz que Jesus orou a noite toda, irmãos. Sabe? Ele, né, pedindo ao Senhor orientação, clamando ali, ele sendo Deus. E nós, irmãos, misericórdia, Senhor, de nós. Senhor, tem misericórdia de nossas vidas, Pai. Senhor, irmãos, vamos orar. Precisamos orar mais, precisamos ter mais intimidade com Deus, pedir orientação ao Senhor, discernimento. Não tomem decisões sem a orientação do Senhor. Espere Deus responder, espere Deus falar, ore, entregue ao Senhor, clame ao Senhor, mas não tome a decisão por sua conta em risco. Não faça. Ovelhinha de Jesus, cuidado com a pressa. Nós fazemos parte hoje de uma geração imediatista. Nós queremos tudo agora, na nossa hora, no nosso tempo. Não temos mais paciência para esperar. Só que existem escolhas, decisões que você precisa ter calma e esperar com paciência. Então, espere o Senhor responder no tempo dele. Clame, fique em oração, fique pedindo ao Senhor, mas não se precipite, porque uma decisão errada, uma escolha errada podem trazer aí, consequências. Misericórdia, que o Senhor possa nos livrar e nos dar graça, sabedoria, tá bom? Que Ele possa nos ajudar. E aqui Ele vai escolher os 12 discípulos, irmãos, e depois Jesus vai proferir aqui, a partir do versículo 17, as bem-aventuranças. Ele vai falar que bem-aventurado aqueles que choram, bem-aventurado aquelas pessoas mansas, os pacificadores, bem-aventurados. Por que bem-aventurados? Porque nós seremos abençoados pelo Senhor. Se você chorar na presença do Senhor, se você chorar para o Senhor, você vai ter uma alegria que vem dele. Você será abençoado, você será consolado por ele. Ele não vai te abandonar, ele não vai te desamparar. As bem-aventuranças são bênçãos para os servos do Senhor, para aquela pessoa que decide entregar a vida ao Senhor e viver um modo de vida, irmãos, totalmente diferente do mundo. No mundo aí você vê o prazer aqui e agora. Eles já estão tendo, entre aspas, o galardão deles. Não é riqueza, prazer, luxo, mas o nosso galardão não é aqui. O Senhor Jesus foi preparar um lugar.
E a nossa esperança é o arrebatamento, a nossa esperança é a volta de Cristo. A nossa alegria, o nosso prazer não é aqui nas coisas terrenas. Aqui nós estamos de passagem. A palavra diz que nós somos peregrinos, irmãos. Vamos embora daqui. O nosso alvo não é aqui, o nosso foco não é aqui. Volta logo, Jesus, vem me levar para casa. O céu é o meu lar, o céu é minha morada, glória a Deus. O céu é o nosso lar, é a nossa casa. Volta logo, Jesus, venha nos levar para casa, para o nosso cantinho. Aqui, irmãos, é um lar provisório que nós temos. É algo provisório. Não fique muito apegado aqui, não. Mas, irmãos, como estamos, né? Apegados com as coisas terrenas, apegados com esta terra, apegados com este mundo. Poucos hoje desejam a volta de Jesus, almejam. Ora, vem, Senhor Jesus, volta logo, Jesus. Poucos desejam, porque estamos aqui, agarrados aqui, eu quero isso aqui. Não, irmãos, aqui é passageiro, somos peregrinos, estamos de passagem. A nossa morada não é aqui, amém? E continuando, irmãos, Jesus vai ensinar a amar o inimigo. Aqui, o servo de Deus, irmãos, anda na contramão do mundo. Enquanto aí fora, né, eu tenho que odiar o meu inimigo, né? Aqui não. Jesus ensina a amar o inimigo e ele diz mais, no versículo 32. Se amardes ao que vos amam, que recompensas tereis? Também os pecadores amam o que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Ou seja, você amar quem te ama? Beleza, os pecadores também fazem isso. Você fazer bem a quem te faz bem? Beleza, no mundo fazem isso. Agora você precisa amar e fazer bem para quem não faz o bem para você e para quem não te ama. É, ovelhinha de Jesus, chegar no nosso lar não vai ser fácil, não. O caminho é estreito, a porta é estreita. Imagina só, amar quem não te ama, fazer o bem a quem não te faz bem. Misericórdia, irmãos. É com oração, tá? É orando, lendo a Bíblia, buscando ao Senhor. Não é fácil. Nós não vamos conseguir de qualquer jeito. Temos que buscar. E aqui, irmãos, Jesus também ensina sobre julgar o próximo. No versículo 37, ele diz: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. E aqui ele continua dizendo, no versículo 38, porque com a mesma medida com que medirdes, também medirão a vós. Não cabe a nós, meus irmãos, julgar. Nós não somos juízes. Deixa para que o Senhor julgue, para que o Senhor, né, venha sondar o coração e sondar a mente. Nós não sabemos, irmãos, um palmo do nosso nariz. Então, como que eu vou saber da vida da pessoa, né, do interior, o que ela está pensando, o que ela está sentindo? Eu não tenho como saber. Eu não sei dos conflitos que você passa à noite no seu travesseiro. Os conflitos do seu dia, eu não sei, eu não posso te condenar. Você tem suas lutas, seus conflitos, e é você e Deus. Amém? Compreendeu? Me fala aqui se você entendeu. E já estamos, irmãos, indo aqui para o final do capítulo 6 e Jesus vai ensinar sobre o fruto na vida das pessoas. Temos que dar bons frutos. Uma árvore boa tem como dar um fruto ruim? Uma árvore ruim tem como dar um fruto bom? Não, irmãos. E nós, como servos do Senhor, se quisermos morar no céu, sermos salvos, nós temos que dar bons frutos. Frutos que demonstrem uma vida íntegra, frutos dignos de arrependimento. E aqui ele diz, no versículo 43, porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto, porque cada árvore se conhece pelo seu fruto. E o 45 diz, o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração
fala a boca, não tem? A boca só fala que o coração tá cheio. Pois é. Então, se eu estou buscando ao Senhor, irmãos, se eu estou lendo a Bíblia, orando, jejuando, me consagrando, eu preciso tirar boas coisas do meu coração, que eu estou alimentando o meu coração de boas coisas. Agora, se eu não busco ao Senhor, então qual fruto que eu vou dar? E para finalizar, meus irmãos, o capítulo 6, Jesus ensina sobre construir em um sólido alicerce. O 46 diz assim: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Não adianta, ovelhinha, você falar que é crente, falar Senhor, Senhor e não praticar. Nós temos que praticar, temos que viver o evangelho, temos que nos converter, temos que pedir ao Senhor transformação em nosso coração, de mente, andar em novos caminhos. E aqui ele diz: qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Oh, glória! Se você ouve o Senhor e observa os mandamentos, é como se você construísse a sua casa na rocha. Quem é a rocha? É Cristo. Ele fez um alicerce. E vindo a enchente, bateu com força a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque aquela casa estava fundada sobre a rocha. Oh, glória! E o versículo 49 vai encerrar dizendo: mas o que ouve a palavra e não pratica, olha, e não pratica, ouve e não pratica. Irmãos, olha que sério. O que ouve, a pessoa chega, ouviu, ela ouve, mas não pratica. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, viu? Não basta você só estar aqui, ovelhinha, deixando a palavra entrar por aqui, sair por aqui, lendo como se fosse um jornal, a Gazeta, uma revista qualquer. Não, tem que praticar. Oh, glória, tem que praticar. Ovelhinha de Jesus, se você chegou até aqui nesse vídeo, fala aqui comigo: eu quero praticar esta palavra, eu quero viver esta palavra. Já estamos no final e aqui ele diz: mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu com força a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Misericórdia, irmãos. Construa a sua casa na rocha, fundamento, sabe? Cava, coloca um alicerce. Quem é a rocha? É Cristo. Porque se você construir na areia, quando vier a tempestade, as lutas da vida, você não vai ficar firme na presença do Senhor, e grande será a ruína. Porque nós temos duas escolhas: morar com Jesus, a vida eterna, ou ir para o inferno, e grande será a ruína no inferno. Construa a sua casa na rocha. Vai vir tempestade, vão vir os problemas, irmãos, as decepções, mas se você estiver firmado em Jesus, você vai vencer e a sua casa não vai cair e você vai ser salvo, sabe? Você vai para a vida eterna com Jesus. Mas se você construir a casa sem alicerce, sem coluna, já viu aquelas casas que não tem coluna, não tem nada? Qualquer vento derruba? Aí você não vai conseguir se enraizar. É necessário ter raiz com Jesus, porque grandes são as lutas, a perseguição é grande e não é de qualquer jeito. Não podemos ter um relacionamento com Deus superficial, sabe, por cima, mas é necessário se aprofundar, pegar raiz, sabe, irmãos? Isso é profundo. Que Deus te abençoe. Eu te amo em Cristo Jesus. Você é muito importante, você é muito especial. Fique aqui, não me deixe aqui não. Vamos juntos buscar o Senhor. Vamos dar as mãos, porque grandes são as coisas que Deus quer nos revelar. Amém? Eu espero que de alguma forma Deus tenha falado com você neste devocional. Não se esqueça de deixar aqui um amém, de curtir e de compartilhar no seu WhatsApp, compartilhar no Instagram, no Facebook, para que mais vidas sejam alcançadas em nome de Jesus, tá? Fique na paz do Senhor, te amo.